Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma meditação da Palavra de Deus. Dentro do nosso propósito está escrito propósito de 40 dias, onde eu lancei um desafio aos meus amigos para que nós possamos estar todos os dias lendo um trecho da Palavra de Deus e meditando um pouquinho naquilo que Deus quer nos ensinar, aquilo que Deus quer dividir conosco no dia de hoje. Então vamos lá. Ontem nós lemos uma passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e nós lemos do versículo 21 até o versículo 28. E ontem foi forte, né? Mas hoje também promete. Vamos lá, vamos começar? Você já pegou a sua Bíblia? Já abriu aí no Novo Testamento? Já abriu no Evangelho de Marcos? Nós temos aí o primeiro livro, é o livro de Mateus, o segundo é o livro de Marcos, depois Lucas, depois João. Muito bem, vamos todos juntos? Hoje nós vamos ler Marcos, capítulo 1, do versículo 29 até o versículo 39. Lembrando que hoje é o dia 7 de janeiro, é a meditação do dia 7 de janeiro de 2025. Essa passagem ela diz assim: a cura da sogra de Pedro e de diversos enfermos. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. Nossa! Gente, sabe lá o que é isso? O Senhor Jesus estava numa cidade, toda a cidade se ajuntou à porta da onde o Senhor Jesus estava. Muito forte, hein? Versículo 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Olha que forte, hein? Todos estavam buscando o Senhor Jesus. Quem dera fosse assim hoje em dia, né? Quem dera, né? Que alegria seria. Versículo 37. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, porque, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Muito forte, somente até aqui. Você viu quantas referências nós temos dentro dessa passagem, dizendo que dentro daquela cidade havia muitas pessoas enfermas e muitas pessoas endemoniadas? É isso que, como eu posso dizer assim, isso que significa você meditar na palavra de Deus. Você precisa não somente ler a Bíblia, mas você precisa ler e imaginar essa cena. Imaginar o que você acabou de ler. Imagina como se você estivesse assistindo um filme. Tem pessoas que precisam de assistir um filme
para ela poder ter uma real noção do que aconteceu naquela época. Mas eu te digo que se você lê a Bíblia meditando, se você lê essa passagem imaginando como deve ter sido glorioso aquele dia, o Senhor Jesus na cidade de Cafarnaum, e toda a cidade se ajuntou à porta do lugar onde Jesus estava. Olha, eu me atrevo a dizer que nenhum diretor de cinema, como é que eu posso dizer, nenhum filme de Hollywood conseguiria retratar essa cena, porque eles não têm dinheiro para pagar tanto figurante. Teria que contratar muito figurante para você colocar nesse filme e não ia caber na lente da câmera. A filmagem ia ficar, como que eu posso dizer, um rascunho do que aconteceu de verdade. Olha, eu exulto de alegria porque eu fico imaginando a cena, sabe? Eu fico me transportando naquela situação. Imagina, as pessoas que estavam doentes, elas eram curadas, imediatamente elas saíam no meio da cidade contando o que aconteceu, dando testemunho que ela foi curada, e todas as outras pessoas da cidade saíam espalhando a notícia de que Jesus estava na cidade, e todos pararam tudo o que estavam fazendo e toda a cidade foi se ajuntar no local onde o Senhor Jesus estava, curando os enfermos e expulsando os demônios. Olha que forte. E aqui diz a passagem que ele, levantando-se de manhã, ou seja, ele ficou ali todo dia naquela missão. Creio que ele descansou, né? Porque o Senhor Jesus ele era como nós, um ser humano, né? Na figura de um ser humano, ele se cansava também. Ele precisava descansar, ele precisava dormir. Então, ele descansou e, levantando-se de manhã muito cedo, enquanto ainda estava escuro, ele saiu e foi para um lugar deserto para fazer o quê? Para orar. Lembra que a gente comentou ontem? Olha o Senhor Jesus nos dando a receita de uma vida espiritual vitoriosa. Você quer ter uma vida espiritual vitoriosa? Você quer ter o poder e autoridade que o Senhor Jesus tinha para curar enfermos e expulsar demônios? O segredo está aqui. O Senhor Jesus, ele não apenas fazia a obra de Deus, mas ele ia buscar Deus em secreto, num lugar deserto, muito cedo, ainda escuro, ele saía para buscar Deus. Ele se isolava em um lugar deserto para ele buscar Deus. E nós, hein? Será que nós precisamos usar essa técnica, essa tática do Senhor Jesus? Eu acredito que sim. Eu acredito que cada um de nós tem que ter o seu lugar secreto, seja no seu quarto, né? Seja num cantinho lá no seu trabalho, seja você na igreja, mesmo você estando no meio de uma multidão na igreja, você tem que buscar um cantinho na igreja e ali você ter o seu particular, somente você e Deus. Ali vai ser o seu deserto, vai ser o seu lugar secreto. Eu creio que o Senhor Jesus, ele veio a esse mundo para nos dar o exemplo de como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, como nós devemos viver a nossa vida espiritual. E aqui você vê que os discípulos foram ter com ele,
e disseram a ele: ó, todos te buscam na cidade. E eu acredito que muitas daquelas pessoas queriam só agradecer ao Senhor Jesus, porque já tinham sido curadas, já tinham sido libertas. E por que elas estavam buscando o Senhor Jesus ainda? Eu creio que elas estavam querendo agradecer. Então o Senhor Jesus lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Muito forte, né? Ontem, quando nós lemos a primeira passagem, a partir do verso 21, eu lembrei, né, de um versículo e eu quero pontuar esse versículo. Vai ser só isso que eu vou pontuar, porque assim, tudo que a gente leu é muito, como eu posso dizer, autoexplicativo. É algo que você lê e o Espírito Santo, naquele mesmo momento, o Espírito Santo te revela. Não tem nada oculto, nem escondido, nem misterioso e nem difícil de entender nessa leitura que a gente fez. Está muito explicado. A missão do Senhor Jesus na terra: confrontar o inferno, expulsar o diabo, curar os enfermos, também a expulsar Satanás, sabia? Porque muitas pessoas, elas estão possessas de um espírito de enfermidade. E quando o Senhor Jesus entra na vida da pessoa, ele expulsa aquele espírito de doença e a pessoa é curada. Já parou para pensar nisso? Que nem toda doença você vai encontrar o remédio na farmácia? Pense. Para encerrar, eu vou ler um trecho da primeira carta de João, que também está aqui no Novo Testamento, um pouquinho mais lá para o final, né, antes de Apocalipse. Você tem as cartas de João. E aqui é a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Ó o conselho: ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem? Deus. Deus é justo, então quem é de Deus pratica justiça. Quem pratica o pecado é do diabo. Ponto final. Quem é de Deus pratica justiça. Quem é do diabo pratica o pecado. E ponto final. Não tem meio termo. Não tem aquela pessoa mais ou menos no meio do caminho. Não. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você pratica a justiça ou você está praticando o pecado, que são as obras do diabo. Seguindo aqui a passagem, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ponto, acabou. Só isso que eu queria pontuar com você. Então, aqui termina a nossa meditação. Fique com essa palavra. Para isso, vou repetir, tá? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, se alguém te perguntar por que o Senhor Jesus ele veio ao mundo e por que quando ele foi dar início ao ministério dele, quando o Espírito Santo levou o Senhor Jesus ao deserto, e quando o Senhor Jesus foi ali se preparar em jejum e oração, por quê? Por que o Espírito Santo levou o Senhor Jesus ao deserto, sabendo que ali ele ia ser tentado pelo diabo? Porque foi exatamente para isso que ele veio. A alegria, né? Não é uma alegria? O Senhor Jesus ele veio a esse mundo exatamente para desfazer as obras do diabo. Amanhã a gente continua, tá? Estou gostando dessa meditação, estou gostando mesmo. Deixa seus comentários aí.
Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para você saber quando eu vou estar postando um novo vídeo. Todos os dias tem vídeo novo no canal. São 40 dias de meditação. Até amanhã.